aqui na semana passada sobre o resumo dos problemas da geodesia resolvidos em função do arco e uns pontos, consoante se considerava o elipsoide e, portanto, a curva elipsoidal da geodésica, ou se considerava a secção normal ao elipsoide ou a esfera osciladora que aproxima a curvatura do elipsoide na zona. E, portanto, em função desse arco utilizado, desenvolvem-se diferentes métodos. Os primeiros são para as grandes geodésicas, superiores a 150 km, são cálculos integrais. Temos o método Bessel-Bonney e Ransford, que são semelhantes, são processos iterativos, e depois o método Sodano, que é o método direto, quer no problema direto, quer no problema inverso. Depois, para as pequenas geodésicas, fórmulas aproximadas, utilizando ou a secção normal do elipsoide ou a esfera osciladora. E o que vamos dar aqui é o método de Legendre-Deslandres, é um método diferente, não recorre a integrais, não é um método integral, recorre a um desenvolvimento em séries de potências de S, e basicamente considera as posições, as coordenadas latitude e longitude em função de um desenvolvimento, uma função da distância, em que essa função é basicamente um desenvolvimento em série de potências de S, como vamos ver. Portanto, temos na mesma o arco da geodésica, aqui no ponto 1 ao ponto 2, tendo um azimuth alfa de 1 para 2 na tangente à geodésica do ponto 1, e, portanto, as soluções de latitude, longitude e do azimuth inverso, uma vez que, à partida, se conhecemos quer a distância de P1 para P2, quer o azimuth de P1 para P2, e o problema direto vai nos dar as coordenadas φ e lambda de P2, mais o azimuth inverso de 2 para P1. E, portanto, em baixo temos aqui, então, desenvolvimento, truncado até à segunda ordem, desenvolvimento em séries de potências de S. Portanto, o φ2 e o lambda2 é igual às coordenadas do 1, de φ1, lambda1, mais uma série de termos em que os coeficientes são as derivadas de cada uma das coordenadas em ordem S, vezes um fator que é a potência de S. Portanto, aqui temos até a potência 2, mas o desenvolvimento desta série pode ser feito até potências superiores, nomeadamente uma dos textos de apoio que vocês têm lá, que é o REP, tem desenvolvido até até o grau 5. O azimuth, ao contrário do que se verifica no plano, em que no caso da topografia o rumo inverso é igual ao rumo direto mais 180 graus, mais ou menos 180 graus, aqui neste caso não, devido à geometria da geodésica, o rumo inverso é acrescido de um D-alfa, e esse D-alfa pode ser também desenvolvido em séries de potências de S. Determinar estas séries passa por, indo aqui a um triângulo infinitesimal, determinar as derivadas da latitude e longitude em ordem a S. Começamos por derivar primeiro a primeira derivada e depois derivar a segunda derivada. Portanto, se nós pegarmos este triângulo e reduzirmos para um triângulo infinitesimal, ou seja, seccionarmos este S em pequenas secções ds, tá? Reduzimos, obtemos aqui um triângulo infinitesimal, que está aqui na figura. Portanto, eu tenho aqui o meridiano do P1, assumo um P2, que não é obviamente este P2, próximo de P1, e o que nós verificamos neste triângulo infinitesimal, que podemos assumi-lo como um triângulo plano, dado que ele é tão pequeno que a curvatura é despesável e, portanto, posso considerar aqui a trigonometria plana, e um pequeno deslocamento de ds, ou seja, uma pequena variação no comprimento, vai causar uma variação pequena em longitude e uma variação pequena em latitude. Vai causar também, de P1 para P2, uma pequena variação no azimuth devido à curvatura da geodésica. Eu penso que vos falei na semana passada
que a geometria de uma geodésica que une dois pontos sobre o elipsoide tem mais ou menos esta. Eu vou aqui interromper para vocês assistirem ao quadro. Está bem? Portanto, agora podem olhar para o quadro. Portanto, eu, na semana passada, penso que vos falei isso. Estas são as três curvas que podem ser consideradas entre dois pontos no elipsoide. Aqui eu tenho a geodésica. Aqui eu tenho a secção normal de P1, P2. E eu tenho aqui embaixo a secção normal de P2, P1. Isto, para o hemisfério norte, se for para o hemisfério sul, era o contrário. Dada esta geometria da geodésica, à medida que eu me desloco, o azimuth vai variando. Tá? E neste triângulo infinitesimal que temos aqui, temos exatamente essa variação de azimuth. Portanto, uma pequena variação de comprimento, ds, vai causar uma variação infinitesimal de azimuth, vai causar uma variação infinitesimal de latitude. E pegando naquele triângulo infinitesimal, eu consigo, a partir dele, deduzir aquilo que é necessário para o desenvolvimento em série de Legendre de Lambda, para obter as primeiras derivadas. Portanto, na imagem de cima, volto novamente agora a partilhar. Já viram o quadro desse lado? Sim. Ok? Vou voltar novamente a partilhar então. E, portanto, vejam aqui este pequeno lado que nós temos é o desenvolvimento da geodésica que vai desde 1 a P2. Eu aqui, apesar de ter P2, posso-lhe chamar P2', ou seja, vou, em vez de considerar a geodésica completa, vou considerar apenas uma geodésica infinitesimal, um arco infinitesimal, que aqui, como vocês olharem para a figura, vai haver eles vão coincidir, quer a secção normal, quer a geodésica, coincidem para um triângulo infinitesimal, e, portanto, eu agora aqui, admitindo e assumindo que a curvatura é desprezável, e, portanto, este triângulo basicamente é um triângulo retângulo plano, posso aplicar a geometria de trigonometria plana e, portanto, daqui deduzir, a partir deste triângulo, portanto, nós temos que o cosseno de alfa é igual a ρ dφ dividido por S, portanto, igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, seno de alfa é igual a n, grande normal, seno de φ de lambda sobre ds. Resolvendo isto, obtemos esta expressão, portanto, cosseno de alfa igual a ρ dφ sobre ds, o ds passa para ali, fico com esta expressão, e agora divido por dφ e fica-me dφ ds igual a cosseno de alfa sobre ρ. Portanto, eu obtenho aqui então a derivada de latitude em ordem s, e a mesma coisa com o seno de alfa, vou buscar aqui o cateto oposto e a hipotenusa, obtenho esta expressão, divido em ordem s e obtenho a expressão da derivada da longitude em ordem S. Portanto, tenho a primeira derivada. A partir daqui, derivo a primeira derivada, obtenho a segunda, e assim sucessivamente. Para o azimuth é um bocado mais complicado. Portanto, imaginem aqui este meridiano. Vou buscar o plano do meridiano. Portanto, eu corto a secção do meridiano e no interior desta secção, deste plano, tenho então o eixo de rotação da Terra, tenho aqui o Equador, tenho o P1,
o deslocamento DS que me dá um ponto mais a norte, e agora neste interior vou buscar este triângulo, okay? E utilizando a equação de Clairaut, que é uma constante de possibilidade da distância do raio de curvatura do paralelo de latitude vezes o seno do azimuth é igual a k, derivando essa expressão e indo buscar as relações anteriores, chega-se também à derivada do alfa em ordem ES, que é igual ao seno de alfa tangente φ dividido por n, que é o raio de curvatura normal. Este raio de curvatura normal. Portanto, tendo as primeiras derivadas, e agora introduzindo aqui para simplificar o desenvolvimento duas variáveis, só para agregar aqui as variáveis do elipsoide, portanto, introduzo aqui o C, que é o A ao quadrado se mexe maior ao quadrado dividido pelo se mexe menor, e depois a variável V, que pode ser escrita em função da primeira excentricidade, aqui está escrita em função da segunda excentricidade, de forma a reduzir as expressões, e, portanto, eu posso reescrever as primeiras derivadas com estas variáveis C e V, e agora, derivando as primeiras derivadas em ordem ADS novamente, obtenho as segundas derivadas, em que entra aqui mais uma variável auxiliar, um parâmetro auxiliar, que é o μ, que também é escrito em função, basicamente, o μ é o que está ali dentro do V, e aparece-nos então as segundas derivadas. E desta forma, até à ordem 2, ao grau 2, eu tenho desenvolvimento em série de do transporte de coordenadas de latitude e longitude e do cálculo do azimuth inverso. Os desenvolvimentos superiores partem exatamente do mesmo princípio, pegando as segundas derivadas, faço uma terceira derivada e uma quarta derivada, uma quinta derivada, e posso obter desenvolvimentos até à quinta ordem, que são os que estão apresentados no tal graph que está na pasta de texto. Mas para curtas e médias geodésicas, até aos 100 km, o desenvolvimento de segunda ordem é suficiente. E, portanto, isto dá-nos o problema direto da geodesia definido sobre o elipsoide. Qual é a importância do problema direto? É que ele nos permite transportar as coordenadas de um ponto para o outro. Portanto, se nós, quando estamos a fazer o cálculo prévio da rede, partimos de um ponto de origem, que é o ponto de origem do datum. No caso do datum 103 é o vértice Melrissa, que é o primeiro a ter coordenadas. Porquê? Porque determinam-se através de processos astronómicos as coordenadas astronómicas, assume-se nesse ponto que o desígio vertical é nulo, ou seja, que a vertical coincide com a normal ao elipsoide. Isso significa que as coordenadas geodésicas, φ e lambda, passam a ser φ e lambda no ponto de origem, passam a ser iguais às coordenadas astronómicas determinadas por processos astronómicos. Portanto, no ponto de origem eu tenho as coordenadas geodésicas, a partir daqui, com as observações e a resolução dos triângulos, tenho que aplicar o problema direto para sucessivamente transportar as coordenadas e obter coordenadas em toda a extensão da rede, dado pelo encadeamento geodésico. Depois, como vamos ver, para ajustar a rede, eu vou necessitar de coordenadas iniciais dos pontos da rede. Todos os pontos. Antes de fazer o ajustamento final, eu tenho que ter coordenadas aproximadas dos pontos. Portanto, eu tenho que fazer este transporte de coordenadas. E, através do problema direto, obtenho exatamente essa solução aproximada de coordenadas de todos os pontos. Portanto, as próprias equações do sistema de equações de ajustamento da rede necessitam, os seus coeficientes necessitam as coordenadas iniciais brutas ou não ajustadas para formular o sistema de equações que me permite o ajustamento da rede. E, portanto, daí a necessidade deste encadeamento geodésico através do problema direto. E isto é basicamente aquilo que vocês também têm na topografia. Quando ajustam uma poligonal, vocês têm calculado um erro de fecho. E, portanto, partem das coordenadas do ponto de partida, da poligonal, transportam-nas até ao final. No final têm coordenadas transportadas e coordenadas dadas para esse ponto, e essa diferença dá-vos o erro de fecho. E é a partir daí que vocês formulam
as equações de ajustamento por equações de condição numa poligonal. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Eu necessito de transportar as coordenadas desde o ponto de origem até todos os pontos da rede para poder ajustá-las. E daí a importância do problema direto da geodesia. O problema inverso, que é, eu tenho as coordenadas dos pontos, quero saber o comprimento e o azimuth entre eles. É um problema que também é necessário em várias situações da geodesia, de cálculo, em que eu já vos vou mostrar essa importância, e ele vai ser aplicado em várias situações. Utilizando a solução de desenvolvimento de Legendre e Lambro, a solução do problema inverso é uma solução iterativa. Ou seja, eu estou aqui clique, mas já percebi que é que isto não está a dar. O que é que vamos fazer? Vamos fazer um processo, ou seja, numa primeira fase nós utilizamos termos de segunda ordem e superior, estamos apenas na primeira ordem, portanto, reescrevendo a equação traz a diferença das coordenadas φ2 menos φ1, ou 2 de 1, será igual ao primeiro. Estas grandezas Δ1 e Δ2 representam todos os termos além da primeira ordem e numa fase inicial podemos considerá-los nulos para poder resolver, através desta equação, exatamente o azimuth e o comprimento da geodésica. Portanto, reescrevendo novamente essa equação, isolando no primeiro membro as variáveis que eu pretendo determinar, o azimuth e o S. Aqui, no segundo membro, tenho a diferença de coordenadas, porque o problema inverso são dadas as coordenadas do ponto 1 e do ponto 2, menos um termo pequeno, que é o termo corretivo do desenvolvimento a série de segundas e ordens superiores. Resolvendo este sistema a duas incógnitas, tenho duas equações, tenho duas incógnitas, α1 e S, e, portanto, resolvendo esse sistema, obtenho uma solução para a tangente do azimuth e para o comprimento da geodésica. Em função de quê? Em função das coordenadas, e em função da diferença das coordenadas está aqui, e em função do termo corretivo dos termos de segunda ordem superior. Mas se eu numa primeira fase considerar estes termos corretivos igual a zero, eu tenho uma expressão aproximada para o azimuth e o comprimento. E é exatamente esse processo iterativo que nos permite resolver o problema inverso. Ou seja, pegando a expressão geral atrás e considerando os termos corretivos Δ1 e Δ2 que representam, vou passar cá ao fundo, cá atrás, o Δ1 e o Δ2 representam tudo o que está daqui para a frente, okay? Tudo o que está daqui para ali é o Δ1 e Δ2. São, obviamente, termos com valores muito pequenos. A primeira aproximação é dada por este termo de ordem 1, tá bem? Em que o S está elevado a 1. E, portanto, na primeira etapa do processo iterativo, vou considerar só apenas o desenvolvimento de primeira ordem, desprezando os termos de segunda ordem e superior. Depois, tendo já um valor inicial para o azimuth e para o comprimento, vou aos termos, neste caso, utilizando apenas a segunda ordem, o do Δ1 e Δ2, substituo aquilo que eu necessito, porque estes termos dependem exatamente do azimuth e do S, calculo Δ1 e Δ2 e agora vou à fórmula geral e substituo, já tenho valores para Δ1 e Δ2, substituo e volto a calcular um alfa e um S mais preciso. Se neste processo iterativo este Δ1 e Δ2 fossem calculados apenas com segunda ordem, eu agora ia à terceira iteração e ia buscar os ajustes de terceira ordem e quarta ordem por aí fora. Sem considerar nesta iteração os valores de todos os termos. Então, com esta iteração, segunda iteração, era suficiente para obter os valores finais. Aplicações do problema
dos problemas da geodesia. Primeiro, como eu falei, o sistema de equações de ajustamento da rede, e nós vamos ver isso nas próximas aulas, necessitam das próprias coordenadas dos pontos. Portanto, eu, para calcular os coeficientes das equações, eu tenho que saber as coordenadas dos pontos, quer dizer que eu previamente tenho que transportar as coordenadas. Por outro lado, preciso também de saber comprimentos e azimutos entre os pontos observados, quer por desnível, quer por ângulos. Dado que, em termos clássicos, só se observavam alguns comprimentos entre os lados, como vocês vão ver na rede de soldar, e alguns azimutos, ou seja, na generalidade, os lados eram observados apenas com observações angulares, direções. Na rede nacional, dos 119 pontos que vocês têm, foram observados apenas 3 comprimentos e 3 azimutos. O que quer dizer que, em todos os lados, eu não tenho comprimentos e azimutos. Portanto, se eu fizer o primeiro encadeamento geodésico, obtenho as coordenadas em todos os pontos, depois posso, aliás, nesse encadeamento geodésico também são calculados os comprimentos e azimutos, mas eu posso utilizar o problema inverso, tendo as coordenadas mesmo que aproximadas, posso aplicar o problema inverso e, invertendo, obtenho os comprimentos e azimutos que podem ser necessários para calcular coeficientes para as equações ou resolver outros problemas, como seja o problema da trigonometria, do nivelamento trigonométrico. No nivelamento trigonométrico, vocês em topografia, como os vossos lados são pequenos, conseguem medir a distância, medem o ângulo vertical e medem uma distância. Mas a partir de uma determinada distância, 1000, 1200, 1500 metros, os estacionamentos eletroópticos já não conseguem medir. Okay? Ora, na geodesia, nós temos uma rede geodésica que tem lados de 30 km. Não existiam, tirando agora o GPS, não existiam instrumentos que medissem 30 km. Como é que eu faço o nivelamento trigonométrico? O nivelamento trigonométrico basicamente é o quê? Porque eu tenho aqui uma visada, tá? E eu quero saber este desnível. Tá? O que é que eu necessito? Necessito desta distância e necessito desta distância zenital, deste ângulo. Ou então a distância horizontal. Eu tenho a distância horizontal. Ora, este é igual àquele. Delta H é igual, sendo Z, é Z aqui, sendo Z é igual a delta H sobre D, o que me vem, D é igual delta H é igual a D vezes seno de Z. Portanto, o que é que vocês faziam? Medem a distância inclinada, nós chamamos aqui de distância inclinada, ali a distância horizontal, medem a distância zenital e obtêm o desnível. Agora, se vocês não tiverem a distância inclinada medida, o comprimento é muito grande, vocês têm que deduzir outra expressão. E, portanto, isto passa a ser substituído por ΔH é igual a distância horizontal vezes uma tangente de Z. A única observação que se tem é esta, e de onde é que vem esta distância? Vai vir do problema inverso, está bem? Portanto, eu vou, desculpa lá, porque eu acho que vocês conseguem ver o quadro, não? Vejam lá o quadro. Conseguimos. Portanto, eu estava aqui a tentar-vos explicar que na topografia, como as distâncias são curtas, vocês conseguem medir estes dois elementos, a distância zenital e a distância inclinada. Não tendo a distância espacial observada ou inclinada, o comprimento é grande na rede geodésica, eu vou ter que recorrer a uma outra formulação em que eu tenho apenas uma única observação, que é a distância zenital. Mais à frente a gente já vai mostrar esse formalismo matemático. E, portanto, a distância inclinada vai ser substituída pela distância horizontal, ou distância geodésica, e essa distância geodésica vai vir do problema inverso da geodesia. Portanto, aqui mais um exemplo da
da aplicação do problema inverso da geodesia. Há uma outra aplicação, esta é um bocadinho mais difícil lá chegar, tem a ver com o método de transformação de coordenadas. Não sei se algum de vocês já trabalhou com o transporte Pro da DGT, já. É um programa disponibilizado pela DGT para transformar coordenadas. E há lá um método que chama-se o método das bases. E o método das bases utiliza exatamente esses problemas diretos e inversos da geodesia. Não utiliza o desenvolvimento em série de Alexandre Delame, mas utiliza os métodos integrais de Zodano e vai buscar as coordenadas nos dois sistemas de referência. Portanto, ou seja, se a gente quer transformar coordenadas de Dátum 73 para ETH 79, vai à base de dados buscar as coordenadas que tem de Dátum 73 e ETH 79. Pelo problema inverso, calcula a diferença de escala de comprimento e a diferença de azimuts entre os dois sistemas de referência. E depois, tendo umas coordenadas de Dátum 73, determina o comprimento e o azimut em Dátum 73 e aplica esse fator de escala, essa variação do azimut, e depois faz um transporte de coordenadas pelo problema direto sobre o ETR79 e obtém as coordenadas transformadas em ETR79. É o método mais preciso localmente que o transporte tem, utilizando exatamente esta metodologia, recorrendo ao problema direto e problema inverso. Se vocês tiverem curiosidade, podem descarregar. Eu penso que ele está disponível, o transporte Pro, penso que a pessoa precisa de um registro, e podem aplicar, utilizar esse programa e fazer a transformação e verificarem que é um método bastante preciso. Eu pensava que vocês, em alguma cadeira, já tinham utilizado o transporte Pro. Não? Se calhar utilizar os vossos próprios programas, não é? Vocês foram os vossos códigos e fizeram. Mas podem ir ao site da DGT, procurar o transporte Pro e ele está disponível. E há lá um que é o método básico que utiliza exatamente o problema inverso e direto da geodesia. Ok. Alguma dúvida sobre esta parte? Em casa tem havido interrupções de som ou não? Está melhor agora? Por acaso tem estado bom o som. Tá bom. Isto tem a ver com a posição daqui do computador na sala, em que a internet às vezes fica fraca e ele não consegue. Eu desliguei o vídeo do computador também para não interferir muito na velocidade. Ok, vamos entrar num outro capítulo. Portanto, o que é que eu faço? Já sei aqui, tenho que, não é isto. Isto. Ok. Yeah. E agora aqui é que eu faço. Não posso. Certo. Ok. Não. E agora aqui tenho que tirar isto que é. Não. Pá, fogo. Eu quero. O que é que eu quero? Eu quero tirar esta barra de baixo e se eu pôr aqui o pontador. É isto assim. Se eu puser aqui o pontador, ele já fica. Okay. Portanto, para fazer o cálculo de uma rede, basicamente é um ajustamento, é o cálculo principal. É necessário previamente, como nós vamos ver nas equações, para depois eu conseguir formular os coeficientes das equações do ajustamento, é necessário ter dados prévios, não só as observações, mas dados prévios da rede. E, portanto, é necessário fazer um encadamento, que é o cálculo prévio, para determinar as coordenadas aproximadas, transportadas a partir do ponto de origem, por intermédio do problema direto. Vou voltar novamente aqui ao quadro. Aqui, basicamente, nós podemos ter
Vou só interromper para vocês poderem visualizar o quadro. Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto de origem. Okay? Vou chamar de vértice de origem. E depois tenho uma série de triângulos. Uma série de triângulos. Portanto, este é o meu ponto de origem, é o ponto em que eu tenho as coordenadas iniciais. Okay? Em termos clássicos, basicamente é assim: faço a observação astronómica aqui, obtém-se a coordenada latitude e longitude astronómica, força-se o elipsoide a ter normal coincidente com a vertical, o que quer dizer que as coordenadas geodésicas vão ser exatamente iguais às coordenadas astronómicas. A partir daqui, com o problema direto da geodesia, vamos transportar as coordenadas. Agora observem. Basicamente, o que é que eu tenho aqui como observações? Tenho todos os ângulos, ou todas as direções. Tenho um comprimento. Tenho um azimuth inicial. Posso, eventualmente, ter mais um comprimento a alguns e ter também um azimuth. E estas são as observações, tirando, obviamente, as direções todas. Resolvo os triângulos, para ter os comprimentos e os azimuths em todos os triângulos. E depois, para determinar um determinado ponto I, eu posso seguir um determinado caminho. Mas posso seguir outro. Okay? Ou posso seguir outro. Ou posso seguir outro. Andar aqui. Qualquer caminho que eu siga vai levar as coordenadas daquele ponto. Mas o que é que acontece? Cada caminho que eu utilizo, obtenho coordenadas diferentes. Porquê? Porque todas as observações estão eivadas de erro. Ao transportar coordenadas sucessivamente, os erros vão se acumulando. E quando eu chego ao ponto de destino, eu tenho soluções distintas. E, portanto, isto dá-me uma infinidade de soluções. Aqui atrás, infinidade não, porque eu tenho aqui uma rede limitada, não é? Portanto não é uma infinidade, mas tenho, vou utilizar uma palavra, tenho múltiplas. Portanto, tenho múltiplas soluções de coordenadas no ponto PI. O que quer dizer que, desta forma, eu não tenho uma solução única. E qual seria a solução melhor? Seria certamente aquela utilizando o caminho mais curto. Mas também não tenho a certeza que as coordenadas do caminho mais curto, que as observações do caminho mais curto são as mais precisas. Tá? O que quer dizer que eu tenho que arranjar um método estatístico que me dê uma solução única, e que seja a mais precisa. E isso é o ajustamento da rede. Portanto, eu vou ter que utilizar uma técnica estatística, um estimador estatístico, que vai ser o mínus quadrado, é uma solução única e de variância única e de variância mínima, e portanto vai-me garantir que a precisão vai ser a melhor. Porquê? Porque basicamente a precisão do ajustamento é dada de uma forma muito simples. O somatório do quadrado de resíduos a dividir por um grau de liberdade. Okay? E, portanto, se isto é igual a mínimo, isto aqui também vai ser igual a mínimo. E se isto é quadrado, se a variância é mínima, então a solução é a solução mais precisa. Okay? Por isso é que se utilizam mínimos quadrados, porque é uma solução de variância mínima e ele vai garantir a máxima precisão. Claro que depois mais à frente esta função um bocadinho mais pesada e portanto ela é mais simples, mas de grosso modo, em termos genéricos, gerais, e de uma forma, digamos, uma linguagem simplista, costumamos a dizer que os mínimos quadrados é o método que minimiza a soma de quadrado de resíduos, não é? Se eles não forem pesados. Mas mais à frente a gente vai pegar nisso de uma forma diferente. E portanto, inicialmente, para
proceder ao ajustamento da rede, tenho que fazer primeiro o encadeamento geodésico, pego o ponto de origem do dado, faço transportes de coordenadas, por um qualquer caminho, não me interessa, está bem? Eu sei que depois, mais tarde, vou aplicar os números quadrados, vou ter uma solução. O que me interessa é ter coordenadas iniciais. Portanto, em termos clássicos, fazia-se um ponto astronómico ou 2 pontos astronómicos para reorientar a rede, fazia-se 1 ou 2 azimutos, 2 ou 3 comprimentos e o resto era só lado, só ângulos. E com o encadeamento geodésico permite resolver-se todos os triângulos da rede, com o problema direto, utilizando um determinado percurso, obtenho as coordenadas de todos os pontos da rede e estou nas condições, então, depois de fazer o ajustamento da rede, porque eu tenho todos os dados para formular o modelo matemático de ajustamento da rede. Todas as observações têm que ser corrigidas e reduzidas ao respectivo sistema de referência. O que é que eu quero dizer? Corrigidas primeiro porque há erros instrumentais e erros atmosféricos que têm que ser corrigidos, têm que ser aplicados às observações brutas. E depois, se eu estou sobre o elipsoide, as observações têm que ser reduzidas ao elipsoide. Também não podem ficar no espaço. Se eu tiver no plano cartográfico, as observações têm que ser reduzidas ao plano cartográfico. Ou seja, a geometria das observações tem que corresponder à geometria do próprio espaço onde eu estou a resolver o meu problema de ajustamento da rede. Isto são exemplos que vocês já viram, são slides que eu já vos mostrei atrás, da rede nacional de primeira ordem, e o tal triângulo que eu vos mostrei como é que se resolve um triângulo a partir apenas de algum conjunto de observações, através da lei de seno sobre os triângulos esféricos, resolvem-se em que os lados são ângulos ao centro, porque eles têm que entrar através do centro, e consegue-se resolver o triângulo e depois aplicar o problema direto da geodesia, transportando as coordenadas até todos os pontos. O modelo matemático do ajustamento de metros quadrados tem 2 modelos, é dividido por 2 componentes. Uma é a componente analítica, ou seja, é o modelo que me define a função, que estabelece a relação analítica entre observações e coordenadas, entre os parâmetros. Okay? Aqui as observações são representadas com o vetor L e as coordenadas são representadas pelo vetor X. Okay? Portanto, eu vou ter uma função dessas X e desse L que estabelece intrinsecamente a relação analítica entre eles. E depois há o modelo estocástico que me permite classificar ou avaliar a qualidade dos resultados e dos próprios dados. E isso é o modelo estocástico. Ou seja, o modelo estocástico é um modelo estatístico que define a correlação dos parâmetros do modelo. A correlação entre as observações entre si, a correlação entre observações e coordenadas e a correlação entre as coordenadas. E, portanto, o modelo estocástico pode ser definido por conjunto de matrizes de variância e covariância, a matriz de variância e covariância das coordenadas, a matriz de variância e covariância das observações e depois as matrizes de variância cruzada. Basicamente, a primeira e a última são aquelas com que nós trabalhamos e, basicamente, trabalhamos essencialmente com a primeira, que é a variância e covariância das coordenadas. Isso é que nos interessa. No final, qual é a precisão das coordenadas que a gente obtém com um dado conjunto de observações com uma determinada precisão, utilizando o determinado equipamento. O modelo funcional, f de x, L igual a 0, pode ser particularizado no método chamado paramétrico, tá bem? Também designado de método de variação dos parâmetros com equações de observação. Existe um outro que é o método de equações de condição, e este método paramétrico é muito utilizado na geodesia. Ou seja, em que o f grande pode ser representado por uma diferença de um f pequeno vezes o L, a menos o L, e portanto, basicamente me diz aqui o seguinte, que as minhas observações são igual a uma função dos parâmetros, das coordenadas. Okay? É um método mais simples, mas que ele pode ser reduzido ao método geral. Portanto, eu aqui tenho L é o vetor dos valores verdadeiros desconhecidos das grandezas observadas, ou seja, das observações comprimentos, azimutos e ângulos com direções verdadeiros. X é o valor
é o vetor dos valores teóricos verdadeiros das coordenadas, são a nossa incógnita, é aquilo que nós pretendemos determinar. E F é a aplicação matemática, transforma uns nos outros, ou seja, são os arcos tangentes, são a raiz quadrada, são funções que eu conheço, normalmente não lineares, que me estabelece a relação entre uma e outra. Por exemplo, um comprimento, um determinado comprimento S, S pode ser igual à soma da diferença dos quadrados. x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Isto é uma função. Tá? Ou o rumo é igual ao arco tangente de x2 menos x1 dividido por y2 menos y1. É uma outra função. Tá? Portanto, eu tenho aqui a observação L, aqui tenho os parâmetros. São tipos de observação de aplicações matemáticas, de funções matemáticas, que nos estabelece a relação analítica entre uns e outros. Isto é o modelo teórico, está bem? Ora, nós na prática cometemos erros e as coordenadas que nós vamos obter também não são perfeitas. E, portanto, vamos trabalhar com estimativas. E agora representamos então um modelo funcional de estimativas, ou seja, vamos pôr aqui o chapéuzinho, indicando que aquilo são estimativas, que são dadas pelo estimador, neste caso mínimos quadrados, e que vão ser certamente as melhores estimativas mais o que quer dizer que estas estimativas estão evadas de erros. A diferença entre os valores verdadeiros ou teóricos e a estimativa vai ser um erro. Este erro é um erro absoluto da estimativa. Evidentemente, eu desconheço, mas vou tentar estimar a grandeza desse erro. E tentar minimizar esse erro. Ou seja, tentar que a minha estimativa seja o mais próximo possível do valor verdadeiro. A função f é uma função, como eu vos mostrei aqui, um arco tangente ou uma raiz quadrada, são funções não lineares. Os mínimos quadrados só são aplicáveis a sistemas de equações lineares, portanto, esta função f, ou as funções f, na prática f é um conjunto de funções, tá bem? Porque ele transforma um espaço de dimensão Q num espaço de dimensão P, N, e, portanto, é um conjunto de funções. Ela vai ter que ser linearizada. Portanto, a linearização, o que é a linearização? É basicamente tudo que nos está a pouco ali atrás, também no desenvolvimento da série de Taylor, de potências de DS, com um problema direto e inverso. Na prática, eu vou pegar uma função, vou desenvolvê-la em série, que é na base das derivadas parciais da função em ordem aos parâmetros, e nessa série eu vou truncar a série à parte linear. Eu vou só também interromper novamente aqui para e utilizar vou pegar aqui isto. Porque qualquer função que eu tenha, fx, eu posso desenvolvê-la em série. Há duas séries, a série de Maclaurin e a série de Taylor. A série de Maclaurin é desenvolvê-la em torno de 0 e a série de Taylor é desenvolvê-la em torno do ponto x0. Portanto, eu posso aproximar esta função por um f x0, em que x0 é uma aproximação de x, também, mais depois as derivadas, neste caso, como só tem uma variável, a derivada é a derivada total, dx de f de x vezes x menos x0 mais d ao quadrado f dx vezes x menos x0 ao quadrado mais d Portanto, isto vai ter infinito também, tem a ordem infinita. Sendo x é o valor próximo de x. Se eu truncar a série e considerar a parte linear, isto é uma aproximação linear
fx. Portanto, uma linearização não é mais do que pegar na parte linear do desenvolvimento da função, desprezando os termos de ordem 2 e superior. Tá? Eu tenho que ter um valor aproximado de x0 e o método de resolução vai-me dar a diferença entre x e x0. Portanto, isto, f de x igual a f de x0 df mais df dx vezes dx, em que dx é igual a x dx0 e, portanto, o meu x pode ser depois dado por x0 mais dx. Bem? Portanto, se eu tiver um valor aproximado e determinar este dx, eu consigo obter o meu x. Portanto, os mínimos quadrados basicamente é isso, ou seja, com a linearização, em torno de um ponto aproximado, já vamos ver o que é este ponto aproximado x0. Eu não tenho som. X, que é a diferença entre x e x0, vou ter a coordenada ajustada, ou o valor inicial, que é o tal coordenada de transporte pelo encadeamento geodésico, obtenho o dx chapéu dado pelos mínimos quadrados, isso vai me dar o x chapéu, que é o x ajustado. Portanto, o princípio é exatamente este. Eu vou pegar nas minhas funções, aproximá-las de forma linear. Essa linearização exigiu definir um x0, que é o meu valor de partida, coordenadas aproximadas resultantes do encadeamento geodésico, transporte inicial. Os mínimos quadrados dão-me um dx chapéu, que é uma correção infinitesimal desse valor inicial, e isso, somando ao x0, vai-me obter as coordenadas ajustadas. Portanto, as coordenadas ajustadas vão resultar de um acréscimo infinitesimal determinado pelo método de quadrados. Há pouco, aí para casa, eu tinha escrito isto, vocês acho que não ouviram, a questão da minimização da função de quadrado de resíduos, que ao minimizar o numerador, também minimiza a variância e, portanto, esta condição de minimização da soma de quadrado de resíduos é a garantia da minimização da variância. Em casa, estão a ver bem o quadro? Estamos sim, professor. Ok. Posso passar para o slide? Sim, sim. Ok. Então, portanto, os mínimos quadrados, ao serem aplicados a este modelo linear, vai resultar a correção aos valores iniciais, ou seja, vai resultar o dx, e esse dx, somado ao valor inicial, permite-me obter o valor x. Portanto, os valores iniciais são o x0. X, não se esqueçam, é um vetor. Portanto, este vetor incorpora todas as coordenadas iniciais da rede. Tá? Portanto, quando formos para o próximo trabalho, vocês vão receber um fecheiro de coordenadas iniciais da rede. Essas coordenadas iniciais são o vetor inicial que aqui é definido por x0. São obtidas pelo... portanto, estes valores iniciais é o ponto em torno do qual se faz desenvolvimento em série. Bem? Que depois de aplicar os mínimos quadrados, resultam, somando a correção, resultam as coordenadas ajustadas. Admitindo que este estimador de mínimos quadrados nos dão também valores ajustados das observações, portanto, vamos aplicar às observações a mesma coisa que aplicámos aos parâmetros. Ou seja, vamos partir de um L0 e obter um L chapéu. Porque o modelo que eu dei de estimativa estava L chapéus, portanto, o que eu tenho como modelo de estimativa é L chapéu igual a F de X chapéu.
Portanto, vamos considerar também que as observações são variáveis aleatórias. É necessário também estimar esses erros. Estes E e L são erros verdadeiros, eu tenho que estimar esses erros verdadeiros. E, portanto, eu vou considerar também que o L chapéu, tal como o F, como X, o L chapéu será igual a L0 mais uma estimativa que nós designamos de resíduo, à semelhança do X chapéu é igual a X0 mais dx chapéu. Os valores iniciais das observações, L0 são as próprias observações. Tá? Portanto, eu parto de valores iniciais do lado das coordenadas, são as coordenadas resultantes do encadeamento geodésico, e valores iniciais das observáveis, das observações, são as minhas próprias observações, que estão eivadas de erros. E eu quero estimar quais são os erros dessas observações. Isso é extremamente importante depois na parte de análise de qualidade da rede, é que estes resíduos, que são a estimativa dos erros das minhas observações, permitem-me avaliar se eu tenho observações erradas ou não. E fazer uma análise de resíduos que possam estar errados. Para quê? Para que esses erros, essas não contaminem tudo. Ora, então, temos, em termos de modelo funcional, temos aqui, então, nesta segunda parte, L igual a Fx, e, portanto, se eu colocar o L do lado do Fx, fica Fx menos L igual a 0, e, portanto, Fxl é, na forma geral, do funcional Fx igual a 0, está bem? Portanto, aqui mostro um modelo, um caso particular do modelo geral. Está bem? E escrevo nesta forma para fazer o tal desenvolvimento em série. Porquê? Porque eu, em termos de modelo funcional, eu tenho aqui Estou sem som. Ok, regressamos outra vez, temos uma falha, voltamos. Estão a ouvir bem? Agora estamos, sim, obrigado. Eu percebo-me aqui quando isto falha, portanto, fiz uma pausa. Portanto, pegando então neste formalismo genérico do modelo funcional, no F grande, que tem dois parâmetros, x, vetor das coordenadas, L, vetor das observações, sendo ambas consideradas variáveis aleatórias, portanto, elas são variáveis que têm que ser estimadas, desenvolvendo em série de Taylor esta função em torno do ponto XL L0, portanto, eu agora, em vez de ter apenas uma variável em F, eu tenho duas. Portanto, vou ter o X0 e o L0, onde pontos em torno do qual é feito desenvolvimento. Faço desenvolvimento, trunco a partir da segunda ordem, portanto, desprezo tudo que seja de segunda ordem superior e fico apenas com a parte linear. Okay? Portanto, aqui tenho o F, X0, L0, e depois tenho aqui as primeiras derivadas. Como eu tenho duas variáveis, tenho que ter a derivada parcial, este V, que é um delta minúsculo, substitui a derivada total, uma vez que quando uma função tem mais que uma variável, passa a ter derivadas parciais. Portanto, derivada parcial de f em ordem aos parâmetros de coordenadas, vezes o dx, que é a diferença entre o valor estimado e o valor inicial, mais a primeira derivada parcial em ordem aos parâmetros. Se nós olharmos aqui, isto é a derivada em menos 1, vai ser a identidade, vezes
a diferença dL, que é, que nós vamos chamar resíduos, que é a diferença entre o valor ajustado das observações e o valor inicial das observações. Reescrevendo esta expressão, partindo daqui, portanto, o meu f grande x0, L0, vai ser f de x0 menos L0, está bem? Portanto, o valor de f grande x0, L0 vai ser igual a f pequeno de x0 menos L0, está aqui, tá? Que é o termo de ordem 0, e depois aparece o termo de ordem 1, que é a derivada de f minúsculo em ordem x, f maiúsculo em ordem x é igual a df minúsculo em ordem x, é a mesma coisa, e depois esta segunda derivada, já tinha dito aqui, isto é a identidade, é 1, é menos 1, que passa para o segundo membro e fica com mais, está bem? Portanto, isto passando a identidade, isto passa para o membro de lá, fica, sendo isto menos L, chapéu, menos L0, passa para o outro lado e fica mais. E, portanto, eu reescrevo esta parte aqui. Portanto, vocês aí desse lado não estão a ver o apontador que eu tenho, mas, basicamente, aqui. Portanto, este F maiúsculo corresponde à diferença do F minúsculo menos L, portanto, estará aqui. Isto aqui é aquele. Esta derivada df maiúsculo de x é igual a df minúsculo de x, portanto, este termo é este. Esta derivada aqui, se olharmos para ali, é menos 1, portanto, será menos a identidade, uma vez que estou a trabalhar com vetores. Portanto, este termo fica apenas L chapéu menos L0, que passa para o outro membro, e o menos que aqui estava fica mais. E, portanto, ele passou para o segundo membro e está aqui com um sinal mais. Portanto, esta expressão é exatamente igual a esta expressão aqui. Okay? Ora, este sistema atrás pode ser representado de uma forma matricial. Portanto, eu posso chamar aqui uma matriz A, tá? Que é a matriz de coeficientes dos parâmetros. Isto posso chamar vetor fecho, tá bem? Porque é o valor da minha observação menos o valor calculado. E isto é o quê? L0 é a minha observação efetuada com o equipamento. F de x0 é a minha observação calculada com as coordenadas. O tal problema inverso. Okay? Portanto, eu tenho as coordenadas, calculo o comprimento, calculo o azimuth e entra aqui é este F. Ou seja, o F será F de x0 é o valor da observação calculada. E o L0 é a observação efetuada. A diferença dos dois nós chamamos vetor fecho. Portanto, eu posso reescrever aquela expressão analítica de derivadas de uma equação que resultou do desenvolvimento em série na sua forma matricial, em que A é a matriz dos coeficientes dos parâmetros, basicamente as derivadas parciais da função em ordem às coordenadas, chamamos nós matriz jacobiana. O delta é o vetor da correção aos parâmetros, é o que tinha aqui como dx. Tá? É o que aparece ali como x menos x0. É aquele valor que eu preciso para adicionar ao x0 e obter o x chapéu. E, portanto, este delta tem todas as correções a todas as coordenadas da rede, dos pontos da rede. Coordenada latitude e longitude ou coordenada RP, se tiver no posto de W é o vetor fecho. É o vetor da diferença das minhas observações calculadas menos as minhas observações observadas. Okay? E μ será a estimativa do erro das minhas observações. De forma a ter L chapéu, observações ajustadas, igual a L0 mais μ, que é a estimativa dos erros. Chamamos nós vetor de resíduos. E esta é, então, a equação linear, o sistema de equações lineares, na sua forma matricial, que vai ser aplicada nos mínimos quadrados. Vamos ter que depois calcular as derivadas e ver a expressão, como é que calculamos os coeficientes para construir esta matriz e este vetor. A matriz A e o vetor W são os únicos elementos que vão ser construídos. Nós vamos preencher a matriz e o vetor com as coordenadas e com as observações. Vou ter que aplicar o problema direto e o problema inverso. O problema direto para obter as coordenadas, o problema inverso para obter as observações que não foram observadas, os comprimentos,
Cá está, digamos, exemplificando e detalhando cada um dos elementos. A matriz A é constituída por derivadas de f em ordem x. X são o conjunto de coordenadas de todos os pontos, em cada ponto tem, se formos num espaço bidimensional, são y, tem duas coordenadas, que é a latitude e longitude. Se for num plano cartográfico, é a coordenada MP. Se for no espaço, será as coordenadas x, y e z. Portanto, os A1, A2, cada linha representa uma equação, ou seja, representa uma observação. Se eu tiver um azimuth, o azimuth dá-me uma equação. Se eu tiver um comprimento, o comprimento dá-me uma equação. Se eu tiver uma direção ou um ângulo, obtenho também uma equação por cada observação. Tá? Portanto, se eu tiver, vamos imaginar, 800 azimuth, 800 direções, eu tenho 800 equações de direção. Se eu tiver 5 comprimentos, tenho mais 5 equações de comprimento. Se eu tiver 3 azimuths, tenho mais 3 equações de azimuth. Tá? E no total terão 808 equações. Serão 808 linhas. Se eu tiver 100 pontos, vou ter 100 vezes 2 colunas. Porque cada ponto tem 2 coordenadas, portanto, cada ponto contribui com 2 incógnitas. Portanto, as colunas é o número de incógnitas que eu tenho no meu sistema. Depois aparece aqui mais outras incógnitas, mas é de falar. O vetor fecho é o valor da função no ponto inicial. Qual é o ponto inicial? É constituído pelas coordenadas iniciais, resultante do encadamento geodésico, e pelas minhas observações. Por isso é que se chama vetor fecho, que é aquilo que também na poligonal nós temos um erro fecho. Não é? O fecho é exatamente o valor transportado menos o valor observado menos o valor dado. Depois, o sistema tem que envolver estes dois vetores. Está bem? O vetor da correção aos parâmetros, para que depois de adicionados aos valores zero, obtenha o valor ajustado, e os resíduos, que somando os resíduos às minhas observações observadas, obtenha as minhas observações ajustadas, ou seja, as observações corrigidas dos erros que estão associados. Este vetor é extremamente importante, vai ser um vetor de análise no final, para eu ver quais são as observações melhores ou piores e quais são aquelas que eu posso tentar fora para tornar o sistema mais preciso. E este, obviamente, é o que me vai dar depois a solução. E, portanto, basicamente, o algoritmo tem que preencher estas duas matrizes e a aplicação dos mínimos quadrados vai-me dar este vetor de soluções. Portanto, supostamente devia ter aqui um chapéu, ali um chapéu, para representar como estimativas. Acho que pensava parar um bocadinho mais à frente. Sobre a parte estocástica do ajustamento, parte estatística. Portanto, o que representei atrás foi, do ponto de vista analítico, do ponto de vista matricial e vetorial, como é que eu resolvo a parte funcional, a parte de equações e coordenadas, e obter a solução ajustada. Agora, vamos ver para avaliar a qualidade dessa solução e dos próprios dados que eu tenho das minhas observações. E, portanto, eu tenho que trabalhar um modelo estocástico, ou seja, determinar o conjunto de variâncias e covariâncias dos parâmetros de todo o sistema, sejam observações, sejam coordenadas. Não se esqueça que as observações também são eles parâmetros. São variáveis aleatórias. Está bem, não é? É um microcismo. Inicismo. Equação qualquer. E, portanto, estas matrizes de variância e covariância vão-nos dar, através dos elementos da diagonal e suas redes quadradas, vamos dar exatamente a precisão desses parâmetros. Este modelo, ele desempenha um papel muito importante. No final deste capítulo de ajustamento de redes, vamos ver a importância que tem este modelo, que eu mesmo sem o ter construído a rede, sem ter observado a rede, eu posso defini-lo. Okay? Basta saber a geometria da rede. Isto significa o quê? Que eu posso calculá-la a priori, antes de calcular a rede ou de ter a rede observada, então posso ter estes parâmetros a priori. Este modelo pode ser calculado a priori. E depois de um ajustado, eu posso calculá-lo a posteriori. E também é importante estes dois lados, os valores a priori e os valores a posteriori, porque eu posso realizar testes estatísticos, testes de hipótese estatística, para validar a solução. Ou seja, eu posso validar se a solução é aceita ou não aceita, se eu devo rejeitar, ela está em má qualidade, tem erros ou não tem erros.
é feito através de testes de hipótese estatística que me relacionam os movimentos posteriores com os movimentos a priori deste modelo estocástico. A definição das condições a priori deve respeitar a metodologia das observações e as próprias qualidades das observações. Ou seja, se eu fiz as observações dos ângulos das direções angulares com um aparelho que tem uma precisão de meio segundo, essa informação tem que ir para o modelo matemático. Eu tenho que meter no modelo matemático as condições a priori da qualidade dos meus dados. Okay? Eu não posso fazer observações com um teodolito que tem 5 segundos de arco e depois meter no modelo matemático e dizer que ele tem meio segundo de arco. O que ele vai dar não vai bater bem, os testes estatísticos vão rejeitar a hipótese da que você fala. Okay? Portanto, a qualidade das observações, o tipo de equipamento que eu utilizo, o tipo de método que eu utilizo de observação, tem que estar nestas condições, a priori, da componente estatística ou estocástica do modelo matemático. E, portanto, a própria metodologia tem que estar de acordo. Okay? Se eu utilizo um método de GPS mais preciso, de elevada precisão, e depois meto no modelo matemático que aquilo é baixa precisão, se calhar aquilo passa, eu fico satisfeito, mas obtenho provavelmente as coordenadas com uma qualidade inferior àquilo que poderia obter se metesse corretamente essa condição à frente. Se o conjunto de observações for estatisticamente dependente, eu então tenho uma interação estatística entre as variáveis, ou seja, eu tenho dependência dessas observações, eu tenho correlação entre elas. Quer dizer que a matriz de variância e covariância é uma matriz preenchida. Quer o triângulo superior, quer o triângulo inferior, é diferente de zero. E a determinação rigorosa desta matriz não é fácil. Tá? É fácil saber os elementos da diagonal, que são as variâncias, é o quadrado da precisão ou da incerteza desses parâmetros. Já a correlação entre elas pode não ser fácil determiná-la. Portanto, devemos procurar o ideal, que é até do ponto de vista numérico de cálculo. Eu tenho menos cálculo se eu tiver um sistema de equações que sejam independentes umas das outras. Portanto, eu devo procurar um conjunto de observações que sejam o mais independentes possíveis. Porquê? Para que os erros numa observação não interfiram com os erros de outra. Passa a haver uma correlação entre elas e essa correlação, se não for estabelecida matematicamente, se ela for estabelecida de forma rigorosa, em termos numéricos, não há problema. Mas se eu errar nessa formulação da correlação entre as observações, corro o risco de estar a contaminar o sistema e resultar em sistemas demasiado errados ou muito bons face àquilo que foram feitas as observações. Portanto, se nós tivermos um conjunto de observações que são estocasticamente independentes, a matriz de variância e covariância entre elas é uma matriz diagonal. Veem que aqui do ponto de vista numérico é muito mais fácil, ou seja, fazer produtos matrizes com matriz diagonal é muito simples, é rápido. Tá? E não estamos a falar, estamos a falar quando processamos redes que possam ter 10.000 pontos, não é? 10.000 pontos, cada ponto se tiver 3 coordenadas no sistema GPS, são 30.000, uma matriz de 30.000 por 30.000. Portanto, estar a inverter ou estar a fazer produtos matrizes com dimensões de 30.000 por 30.000 é muito mais complicado. Ou seja, se eu tiver uma matriz que é diagonal, resolve-se em termos de um produto de 10.000 em vez de 30.000. Estas condições, a priori, vão ter que ser introduzidas no próprio modelo matemático de ajustamento dos mínimos quadrados, através de uma matriz que nós dizemos de matriz peso. Okay? Esta matriz peso, na prática, vai atribuir peso às observações, mais peso às observações que são mais precisas e menos peso às observações que são menos precisas. Portanto, se eu tiver um sistema de equações heterogéneo, com diferentes precisões, eu vou ter também diferentes pesos, pesando mais aquilo que é mais preciso, que tem a melhor qualidade no meu modelo matemático. E para definir esse peso, eu tenho que utilizar um critério, e normalmente o critério respeita essa relação de ordem das próprias precisões. Ou seja, o peso vai ser inversamente proporcional à variância. Quanto mais pequena for a variância, maior será o peso. Mais pequena a variância quer dizer que tem mais precisão. Quanto maior for a variância, que é menos precisão,
menor será o peso. Este sigma-0 é uma constante arbitrária, chamamos nós variância de referência a priori, e ela é basicamente um marcador, chamamos de marcador genético, marcador estatístico. A gente introduz aquele valor a priori e depois a posteriori vamos estimá-lo e vamos ver se ele foi alterado ou não. Se ele foi adulterado, aspas, quer dizer que há contaminação, quer dizer que há qualquer coisa errada no sistema. Portanto, é como se nós quiséssemos avaliar a qualidade de uma salsicha, a gente mete o marcador genético na comida do porco, faz a salsicha e no final esse marcador genético tem que estar inalterado. Se ele estiver inalterado, então a qualidade da carne é boa, se estiver alterada, a qualidade da carne. Basicamente, a ideia é esta. Este sigma-0, apesar de ser uma constante arbitrária, ela é extremamente importante, desempenha aqui um papel de verificar se as condições a posteriori são compatíveis com as condições a priori. Depois, o peso aqui, desta forma, também desempenha outro papel importante, que é o problema da heterogeneidade das observações. Eu tenho observações com unidades de anos, de graus, tenho observações com unidades de metros, posso ter observações com unidades de graus centígrados, posso ter observações com, sei lá, de velocidade, posso ser o que eu quiser. Quando eu multiplico as equações pelo peso, reparem, isto é arbitrário, é dimensional, sigma-0. Se a variância é a variância de um comprimento, a unidade desta razão é 1 sobre metro ao quadrado. Quer dizer que o peso é o inverso do quadrado da unidade da equação. Quando eu multiplico uma equação pela raiz quadrada do peso, essa equação deixa de ter unidades. Eu tenho uma equação de metros, multiplico por 1 sobre metro e fico um sistema sem unidades. E isso é o que acontece no sistema de equações normais. Quando depois do processo de ajustamento vou normalizar o sistema, eu passo de um sistema de equações heterogéneo com diferentes unidades para um sistema sem unidades. E, portanto, desempenha também dois papéis aqui o peso. A homogeneização do sistema de equações e a pesagem das equações que são mais precisas relativamente às que são menos precisas. E, portanto, esta variância sigma-j representa o quadrado da precisão da minha observação, que eu sei a priori. Se eu fiz uma observação com um determinado equipamento, que está calibrado, que eu sei a precisão, com um determinado método que está validado e que esse método, com esse equipamento, me dá uma determinada precisão, é esse valor que vai entrar como estimativa a priori. Depois, claro, no final eu posso analisar os resíduos, analisar a variância dos resíduos, analisar a variância de referência a posteriori e verificar que há algumas observações que afinal estão piores do que aquilo que eu lhes disse ao sistema e ele avisa-me disso. Nesse caso, tenho que recorrer a testes estatísticos para validar esse resultado. Portanto, as variâncias das observações vão entrar através desta matriz peso. Portanto, a matriz peso é o tal parâmetro sigma-0, que é uma variância de referência a priori, vezes o inverso da matriz das variâncias covariâncias, que é a matriz com fator. E vamos ver depois como é que entra então esta matriz de variância covariância no sistema de equações. Num sistema que vamos chamar designado de sistema pesado, em que ele vai ser multiplicado, portanto, aquele sistema de equações A delta igual a W menos μ, vai ser multiplicado por uma matriz peso e é dessa forma que nós introduzimos, combinamos o modelo estocástico com o modelo funcional. O sistema de equações que eu apresentamos há pouco, o sistema A delta igual a menos W mais μ, é um sistema que vai ser um sistema impossível. Okay? Eu vou interromper para vocês verem o que eu estou a escrever no quadro. Vai ser um sistema impossível. Eu tenho aqui, vamos imaginar que eu tenho N equações vezes Q parâmetros. E, portanto, N é superior aqui. Ou seja, eu tenho muito mais equações do que parâmetros. Tenho um sistema que se chama redundante. Okay? Eu tenho aqui Q parâmetros vezes 1. Portanto, isto é Q, tá bem?
Isto aqui também é, isto é n vezes 1 e isto é n vezes 1. Portanto, se eu cortar, quando multiplico isto por isto, fica-me n vezes 1 e, portanto, aqui também dá n vezes 1. Desculpa, n vezes p vezes 1, n vezes 1. Certo. E, portanto, aqui interroga-se a questão, se eu não tivesse isto, okay? Se eu não tivesse isto, se tivesse só aquilo, era um sistema possível e indeterminado. Era um sistema impossível. Porquê? Porque eu tinha mais equações do que incógnitas. Na álgebra, nós temos um teorema que nos diz que se a característica linha for superior à característica coluna, isto quer dizer que se eu tiver mais equações independentes do que colunas independentes, o sistema é impossível. Quando nós introduzimos aqui este parâmetro, nós, inicialmente eu tenho N equações que é superior a Q, e depois, introduzindo as observações como variável aleatória, eu vou introduzir N incógnitas adicionais. Portanto, no sistema estimativas, eu tenho Q mais N incógnitas e tenho N equações. E neste caso, este sistema alargado, tenho característica linha inferior à característica coluna. E, portanto, ao introduzir esta variável, eu transformei um sistema impossível num sistema possível determinado. Portanto, este sistema é um sistema possível e indeterminado. Okay? Enquanto que este aqui seria um sistema impossível. Okay? Porque eu tinha N equações e tinha Q inferior a N incógnitas. E, portanto, ao considerar o vetor de resíduos neste sistema alargado, eu transformei o sistema impossível num sistema possível e indeterminado. O que é que significa um sistema possível e indeterminado? Quer dizer que é um sistema que é possível determinar uma solução, mas existem infinidade de soluções. Não tem uma solução única. E, portanto, eu vou ter que utilizar alguma estratégia matemática para me dar uma solução única e o ideal é que essa solução seja a mais precisa de todas. Aí quem desempenha esse papel é exatamente os mínimos quadrados. Vão transformar o sistema possível determinado num sistema truncado, num sistema normalizado, que é um sistema de equações normais, que é possível e determinado, e garantem que essa solução, além de ser única, é precisa. Portanto, voltando novamente. Portanto, ao considerar o conjunto de variáveis aleatórias x e L, eu passei a ter um sistema com N, com Q incógnitas, que é o número de parâmetros, e com mais N incógnitas, que são resíduos, e, portanto, N mais Q é superior a N, e sendo N mais Q o número de colunas superior ao número de linhas, eu tenho um sistema possível determinado, que é o tal outro teorema da análise que diz, dentro do mesmo teorema, que a característica linha, quando for inferior à característica coluna, eu tenho um sistema possível determinado. Quando a característica linha for igual à coluna, então eu tenho um sistema possível e determinado.
Ora, nestas condições, temos um sistema linear que tem n equações e tem n mais q incógnitas. N incógnitas vêm dos resíduos, que são a estimativa dos erros das minhas observações, L, e as q incógnitas vêm do número de parâmetros de x, que são as coordenadas. Se estiver no espaço tridimensional, são a duplicar relativamente ao número de pontos. Se estiver no espaço tridimensional, são a triplicar. Portanto, o meu sistema, escrevendo desta forma, é um sistema possível indeterminado. Como é que se levanta a indeterminação? Portanto, eu tenho mais colunas do que linhas. Posso, por exemplo, acrescentar mais Q equações e ficar com um sistema com N mais Q equações e N mais Q incógnitas. Portanto, se eu introduzisse um conjunto de Q equações de condição, eu tornava um sistema quadrado. Então, no sistema quadrado eu consigo resolver. A outra forma de levantar a indeterminação do sistema possível indeterminado é impor uma condição a um conjunto de incógnitas, ou resíduos, que é esta condição que eu pus aqui, e o somatório do quadrado de resíduos é mínimo. Ao impor essa condição, essas incógnitas desaparecem e, ao desaparecerem, fica um sistema quadrado só dependente dos parâmetros das coordenadas. E esse sistema passa a ser um sistema quadrado. Ora, se é um sistema quadrado, característica linha é igual à característica coluna, o número de equações independentes é igual ao número de colunas independentes e eu passo a ter um sistema possível determinado. Então, é destas duas formas que, inicialmente, usava-se mais esta solução, nos primórdios, mas depois passou-se a utilizar essencialmente o cálculo computacional, o método menos quadrados, que é de facto um método robusto. É um método que tem uma norma, é de norma L2, portanto tem uma convergência quadrática, ele consegue convergir rapidamente e dar-nos a solução sem grandes número de iterações. Portanto, no sistema possível determinado, utilizando diferentes estimadores, temos diferentes soluções. Portanto, se eu utilizasse outros estimadores com limites quadrados, eu tinha outra solução. A escolha do estimador de limites quadrados tem exatamente essa vantagem que nos garante que a variância é mínima, e se a variância é mínima, então a solução é a solução mais precisa. Como é que os mínimos quadrados vão resolver e levantar a indeterminação? Define-se esta função φ, que é a soma do quadrado dos resíduos multiplicado pelo próprio peso de cada resíduo, de cada observação. Okay? Uma vai dar, em termos vetoriais, o transposto do vetor V vezes a matriz peso, que é o inverso da matriz de variância covariâncias vezes a variância à referência a priori, vezes o vetor dos resíduos, novamente. Vamos minimizar essa equação. Ou seja, vamos considerar que essa equação é mínima. Como é que se determina o mínimo? É calculando a primeira derivada igualando a zero. Para ter a certeza que ela é mínimo, devíamos ir à segunda derivada e mostrar que ela era positiva. Contudo, isto é uma função quadrática, é uma função definida positiva, portanto, ela tem sempre valores positivos quando não é necessário ir à segunda derivada, porque sabemos que a primeira derivada vai nos dar logo o mínimo. E como é que nós, basicamente, fazendo esta equação, ou seja, calculando as derivadas daquela função, nós vamos ter, igualando a zeros, vamos ter um conjunto que chamamos de equações normais, em que não aparecem os resíduos aparecem, e fica um sistema de Q por Q, número de equações Q, número de incógnitas Q. Portanto, na expressão geral, eu posso retirar μ é igual a delta mais W. Okay? E, portanto, se eu fizer este produto, eu tenho A delta mais W transposto, vezes a matriz peso, vezes A delta mais W igual a zero. Ora, aqui, neste sistema não entram os resíduos. Okay? E se nós fizermos as contas, eu vou ter aqui o sistema que vai ser de Q vezes Q.
Q equações, Q incógnitas, é um sistema de equações normais. Portanto, isto vai nos dar um sistema de equações normais, basicamente é AT, PA, vezes delta igual a menos AT W, ok? E este sistema de equações é um sistema de equações que é porquê? Sistema normal que só entra parâmetros incógnitos das coordenadas, não entra. Desculpem lá, eu estou. Para vocês verem o quadro. Portanto, o que eu escrevi aqui foi: se nós formos à fórmula geral e substituindo aqui nesta equação. Desculpa lá, isto é derivada em ordem delta, vai dar aqui, tá? Portanto, a derivada desculpa lá, umas vezes escrevo μ minúsculo. μ minúsculo designa o resíduo individual, está bem? Mas às vezes abuso e ponho o μ minúsculo, μ minúsculo, e outras vezes ponho V maiúsculo como vetor. Portanto, quando é V maiúsculo é o vetor a resíduos, quando é μ deve representar o valor individual. Mas é comum vermos as duas letras a representar a mesma grandeza. Portanto, na forma geral, pego no vetor resíduo, substituo aqui, calcula-se esta derivada, portanto, a derivada disto igual a zero, okay? Resolve-se esta equação e o resultado dessa equação demonstra-se vai ser igual a este sistema de equações normais, que depois se vai representar por N delta igual a 1 ou a menos 1, depende do menos, conforme a gente considera. E este sistema é um sistema que tem Q vezes Q, Q vezes 1, Q vezes 1. Portanto, é um sistema possível e determinado. Portanto, as derivadas parciais daquela função vão nos dar Q equações, igualadas a zero, e esse resultado resulta no chamado sistema de equações normais, que é o sistema de equações pesadas. Portanto, aparece aqui a matriz de peso. Cá está a forma de nós introduzirmos um modelo estocástico dentro do modelo matemático dos mínimos quadrados. É pesar as observações. A matriz de peso leva às variâncias e covariâncias das observações e, portanto, vai dizer ao sistema quais são as observações mais precisas e menos precisas, dando mais peso às que são mais precisas e menos peso às que são menos precisas. Portanto, esse sistema de equações resulta depois, fazendo o produto das matrizes, temos uma matriz de equações normais, a matriz M, e no vetor independente, o vetor U, constituído pelo vetor fecho e a própria matriz de coeficientes de primeira ordem e a matriz de peso. Como é que se resolve? Simples, é multiplicando pela inversa da matriz N. Se eu multiplicar pela inversa da matriz N aqui no início, aqui fica a identidade, do outro lado fica menos 1 vezes U, a inversa de U e N vezes U, e portanto dá-me automaticamente o vetor dos parâmetros. Este vetor delta é a correção às coordenadas iniciais. Portanto, obtendo a solução de correção das coordenadas aos valores iniciais, obtenho x a chapéu. Se o valor inicial estiver muito afastado, na prática o que nós fazemos é partirmos do x0, determinamos o delta, okay? Com o delta fica x1 é igual a x0 mais delta 0. Depois, isto
entra novamente no sistema como valor inicial e obtém um delta 1, que somado ao x1 vai-me dar o x2 e assim sucessivamente. Portanto, este aqui pode depois dar o delta 2 e somado ao x2 vai-me dar o x3. E, portanto, posso ter aqui um processo iterativo, correr os mínimos quadrados várias vezes até que este delta convirja para zero e o vetor x convirja para um vetor x chapéu, que será o vetor final. Se as coordenadas iniciais tiverem, para vocês verem o quadro, daí em casa, portanto, eu tenho, se quiser, inicialmente, será a primeira iteração, portanto, a primeira iteração, depois aqui tenho a segunda iteração, aqui tenho a terceira iteração, e assim sucessivamente. Quando o sistema para, quando o delta for suficientemente pequeno próximo de zero, e, portanto, o x convergiu para a solução final. Estava a dizer, se o x0 for suficientemente próximo do x chapéu, então basta uma iteração, e vocês vão ver isso na prática, nós vamos partir da solução que eu vos dou, vocês vão ver que uma iteração é suficiente, mas, e até se nós introduzirmos um erro no x0, vocês vão ver que os mínimos quadrados conseguem detectar esse erro. E se fizermos uma segunda iteração, basicamente ele dá correções que é inferior ao milímetro. Okay? Portanto, na primeira iteração ele dá correções de decímetros, de centímetros. Quando vamos à segunda iteração, ele já dá correções de milímetros ou abaixo de milímetros, ou seja, já são insignificantes. Ora, continuando, como é que eu agora, reparem, quando eu apliquei os mínimos quadrados, desapareceram os resíduos. E perguntamos agora como é que os determinamos. É simples. Vou à equação geral, substituo a solução que eu obtive, né? Portanto, eu obtive aqui a solução, delta chapéu, vou agora à equação geral, substituo o delta chapéu e obtenho os resíduos. Portanto, o processo de determinação dos dois conjuntos de parâmetros é terminado em duas etapas. Numa primeira etapa, aplico os quadrados que me eliminam os resíduos, para conseguir tornar o sistema possível e determinado. Numa segunda etapa, tenho a solução da correção às coordenadas, vou substituir na equação geral e obtenho os resíduos. Obtendo os resíduos, fico então com as observações ajustadas. E são estas observações que eu posso depois, mais tarde, utilizar num problema direto para transportar coordenadas ou se eu quiser, por exemplo, analisar épocas de observação, campanhas de observação para monitorizar deformação de infraestruturas ou movimentos tectónicos, posso utilizar essas observações ajustadas entre diferentes épocas e verificar se há uma evolução da geometria da estrutura que eu estou a observar e a monitorizar. Ora, os mínimos quadrados têm um modelo matemático dividido em modelo funcional, foi isso que eu mostrei, como é que determinamos os parâmetros, e agora a parte estatística. Eu posso também saber a posteriori qual é a matriz de variância e covariância dos parâmetros, quer das coordenadas, quer das observações. Em particular, no caso das observações, a matriz peso é constituída pela inversa da matriz variância e covariâncias e, portanto, a matriz das variâncias e covariâncias das observações pode ser escrita como o produto da inversa da matriz peso vezes o tal fator sigma zero. Dividindo, invertendo a matriz peso, obtenho o que nós chamamos de matriz cofator. Ora, o tal critério dos pesos foi definido por esta. Eu, se calhar, vou acabar aqui, está bem? Se calhar, acabo aqui, portanto, acabo a parte estatística e continuo depois para a próxima semana. Deixa só memorizar. Portanto, acabei aqui e depois continuo. Está bem? Já falta um quarto de hora para o final. Seria começar, mas acabamos mais cedo. Depois também podemos acabar mais cedo. Para a próxima semana,
eu vou ter que sair mais cedo, mas isso é só na próxima quarta-feira. Vou ter uma conferência, vou dar uma conferência e, portanto, vou ter que sair. Portanto, na próxima semana temos uma aula prática um bocadinho mais reduzida. Eu posso deixar mesmo na sala, ficam lá e eu saio mais cedo, está bem? E, em princípio, hoje eu vou-vos explicar o que é necessário fazer na segunda parte do primeiro trabalho e acho que na próxima semana eu vou-vos apresentar já o segundo trabalho. Está bem? Tenho que ver o programa das aulas, mas acho que vou-vos apresentar já o segundo trabalho. Desse lado, em casa, há alguma dúvida? Alguma questão que tenha ficado? Não, professor. Não? Não. Ok, então vemos daqui a 20 minutos, está bem? Às 11h10, reencontramos novamente aqui neste espaço, está bem? Está muito mais gente em casa do que está aqui. Eu só tenho aqui 3 pessoas, eu tenho aí 2, 4, 6, 8, 10... 12. É? 12, né? Estão 12 aí hoje? E diz participantes 12. Também. A indicação que dá. Eu tenho aqui 2 ligações. Sim, estão 12, mas 2 sou eu. Portanto, estão aí 10 pessoas. Sim, E aqui só tenho 3. Portanto, deve haver alguém aí em casa que queria estar aqui, não? Ninguém se acusa? Sou eu. Ah, pronto. Ok, é só para saber. Tudo bem, meninos, na boa. Está bem? Mas eu só por causa que eu pratico desportos eu evito um bocado o contato com mais gente. Tudo bem. Estejam à vontade. Não tem. É só para saber que, de facto, podiam estar aqui mais pessoas, mas pronto, é a vossa opção. E eu também trazendo. Está bem, tudo bem. Daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos voltamos a encontrar, está bem? Até já. Obrigado.